Importante, quando o Fui Clear foi lá no podcast, ele usou um parâmetro dele com o Davidson que eu achei ferrado. Isso é maneiro. Mas você ser envolvido emocionalmente acaba afetando. Porque você vê o erro dele de uma maneira mais Pode ser também. suave. Todos eles. Muitos têm o canal dos clubes gigantes, como o seu, e falam dessas análises de jogo, essas análises pós-jogo. Tu vai todo dia, todo treino do Vasco tu tá lá. Tô. Todo treino do Vasco você tá lá. Independentemente do dia, da hora, Sim. tu tá lá. Ah, se aconteceu uma dor de barriga, mas normalmente sim. Normalmente vocês têm espaço dentro do clube. Não, então. Tu fica puxado à imprensa. Os clubes são muito. Eu tenho credencial, tenho a Sérgio. Tá até na minha carteira, tá aqui. E como é que tira um negócio desse? Então, você tem que ter o certificado de jornalista. Se Entendi. tiver, você consegue E tirar como é uma que tira o certificado de jornalista? Aqui, ó. Você venceu até agora, tem que pegar 2023. Já até paguei, vou lá buscar. Quem Não, cara? Lourinho, Lourinho. Quem é esse cara? É outra. É o Lourinho. Trocou a foto. Deixa eu ver. Associação de Cronismo Esportivo do Janeiro, uma maneira. Então, assim, os clubes hoje, eles são bem fechados. O Flamengo, então, é um baú. Tanto que os atletas nem na Flá TV. Eu acho até um erro do clube, mas enfim. Então, quando tem uma coletiva, treino, ninguém vê treino. A gente vai contear, vai apresentar o Robson Bambu, que chegou esses dias aí. Aí a imprensa abre, a gente faz o credenciamento e vai. Coletiva de pós-jogo, tô lá. Pode perguntar. É normal, é normal. Cara, não sabia que funcionava dessa forma, não. Tu falou também uma parada que eu fico curioso, Diego. A gente sempre tem que tentar entender o máximo do assunto para poder retirar daquilo ali o melhor que a gente pode. Tu jogou, jogou durante muito tempo. Mas você fez mais alguma coisa para poder analisar o jogo e poder tirar as tuas conclusões para falar para tanta gente, como você fala, de uma forma técnica e não passional, porque tu é apaixonado pelo clube. Sim. Entendeu? Então, tem perfis. Sim. Exemplo, o Pedrinho analisando um jogo, o Pedrinho é o técnico do técnico do técnico. Sim. Ele, o Roger Flores. Tem um cara que já faz aquela análise, Rica Perrone. Aquela impressão mais por cima, mais romantizada. Cada um tem um estilo. E o Rica, eu acho que é diferente. O Rica é o cara passional. Ele vai falar, vai xingar o São Paulo pra caralho, porque ele é São Paulino. E vai falar dos outros de forma mais rivalizada. Porra, o Corinthians é rival, caramba, torci contra, quando o São Paulo jogou assim. É uma parada diferente do que eu tô falando. Eu tô falando que você faz uma análise. Os caras de você, os caras do Flamengo, fazem análise do jogo. Analisando o jogo, o perfil tático, perfil técnico. E falando pra muita gente. E muita gente que não sabe o que vocês estão falando, pô. Então, entendeu? tem perfil. Cada um é cada um. Eu acho que eu já fiz a transição. Começo do canal, natural, né? Eu tinha uma pegada muito torcedor. O Vasco perdido, eu entrava gritando, puto, xingando todo mundo. Foi qual o vídeo que tu botou dançando, Isso é importante. Tem um vídeo meu rebolando. Não, você não também. Foi no jogo do Ituano. Não tô rebolando. Não, tá comemorando. Na janela de casa, xingando. Tá comemorando. Mas isso é até hoje. No jogo do... Todo gol do Vasco eu vou na janela e grito. Que o Vasco ganhou do Ituano de 1-0. Que foi uma batalha de tudo. Foi bravo. Cara, não, isso é maneiro. Não, isso pro... Isso ali é no Instagram, não é no YouTube. Beleza, mas pro cara que é vascaíno... Gera identificação. Pô, tá maluco, absurdo, brother. Absurdo. Que é o que o cara tava fazendo em casa. Porra, esse cara é fudido mesmo, ele é igual a mim. E quando vê um semelhante, o cara vai atrás do inferno, né? Isso que você falou aí, tem os dois lados da moeda. No início, eu era um cara amadorzão. Era só um torcedor, até é o termo que eu uso. Eu era um torcedor com a câmera na cara. É exatamente o termo que eu uso. E o tempo foi passando, hoje eu caminhei para ser um cara profissional. E eu tive essa transição que não é fácil. E durante essa transição existem erros. Mas, infelizmente, o mundo aqui fora, ele não perdoa muito erro, não. Errou, é forca, é cancelado. E ninguém esquece, E Zé Fininho. E eu tive esses episódios. Por exemplo, eu tive os virais positivos, mas eu tive viral negativo. Tem o Vasco e Goiás pela Copa do Brasil. O Goiás tá fora. O Vasco tá na minha vida, né? Que é o último jogo antes da pandemia, que tem esse jogo e anuncia a pandemia em março e o futebol fica fechado até agosto de 2021. Nesse jogo, o Vasco... É a Copa do Brasil? Acho que... É a Copa do Brasil. Março é a Copa do Brasil. É a Copa do... Eu não sei se estou misturando a bola, se foi Copa do Brasil ou se foi brasileiro, que eu acho... Enfim, começa em abril. Deve ser.
Deve ter sido Copa do Brasil mesmo. Eu sei que o Vasco perde o jogo, e aí eu, bem torcedor, né? Falei, porra, eu tenho pena das crianças. E quando. Aí, Já viu esse? Já viu esse vídeo? Esse é meu primeiro viral negativo, vamos colocar assim. Porra, o fulano de tal fica botando vídeo velho do filho falando que é jogo de agora pra mostrar que vai ganhar alguma coisa e tal. Né? Comentando a situação do Vasco, que é uma realidade. Não menti pra ninguém ali, é a verdade. Sendo que quando isso vem de um vascaíno, é tipo aquilo assim, a gente tem nosso problema aqui, a gente fala interno. Pra fora a gente não fala. Né? E eu fiz isso. Eu expus os problemas do Vasco como um comunicador de Vasco, falando que o Vasco tava muito mal, que eu, fico preocupado com as crianças, que eu sou burro velho, não mudo mais de time. E o moleque lá de 6, 7 anos, como é que torce hoje pro Vasco nessa situação? Eu torcer pro Flamengo. E a galera ficou puta. Teve muita gente que teve uma divisão. A galera, porra, tá certo, ele tá falando a verdade, é isso mesmo. Ele falou que a gente tem vontade de falar, só não tem coragem. Já teve uma galera que, porra, tá maluco, como é que tu fala uma merda dessa? E aí a galera do Flamengo pegou aquilo e usou a favor. E, porra, até hoje, nego, às vezes recebe, o Vasco perde, nego, mete o vídeo lá. Teu vídeo? Então tem gente que é puta comigo por esse, porque recebeu muito vídeo nesse sentido. E depois... Viralizou, pô. Viralizou, mas aí isso é importante. Cresceu o engajamento. Não, isso é importante. As pessoas têm que saber fazer leitura, nem todo viral é positivo, tá? Tem viral positivo e tem viral negativo. Esse foi ruim. Eu acho ruim porque gerou esse arranho, vamos dizer assim, para algumas pessoas. Talvez para muito vascaíno, o primeiro contato dele com a minha pessoa foi aquele vídeo. Criou uma imagem negativa. E no trabalho. Eu hoje não tô mais no meio corporativo, eu tenho minha própria empresa. Mas tu imagina, chão de fábrica lá, porque peão é fogo. Vira e mexe, o Vasco perde e o cara, pimba, mete o vídeo pra ele no WhatsApp lá. Então, às vezes o cara gera um bloqueio contigo. Ele não fica nem puto quem mandou, fica puto contigo. Porque ainda sou vascaíno, entendeu? Então, gerou esse problema. E aí foi a primeira vez que eu acendi a luzinha. Eu falei, cara, eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo e com o que eu faço. Porque o negócio pode virar tanto pro bem como pro mal. E aí foi onde eu aprendi, nem todo viral. E não foi de caso pensado, não. Eu só coloquei as minhas emoções naquele momento, de um vascaíno que estava angustiado. E aí foi aonde a minha esposa uma vez puxou minha orelha e eu comecei a fazer essa transição de ser um mero torcedor com a câmera na cara para caminhar para ser alguém mais profissional. Na época da pandemia, a gente gravava, não podia mais ir pro estádio, não fazia live. Pô, o Vasco perdia, eu entrava transtornado, puto, xingando. Aí ela falou, cara, para com isso, uma hora dessa... Ou tu vai falar uma merda, vai tomar um strike no canal, ou tu vai xingar alguém aí e tu vai tomar um processo. Então, cara, você já tem um canal grande, você não é mais um Zé Ninguém com a câmera na cara. Porra, toma postura. Aí foi onde eu comecei o exercício de, antes de eu gravar um vídeo, se eu tô puto, conta carneirinho, medita, xinga o cara se for de gravar, vai gravar, vira um personagem... Se concentra e fala o que você tem que falar. Isso foi importante, foi essa transição que eu passei. E aí teve um outro, que esse acho que é até bem mais conhecido do que esse que a gente falou agora, inauguração do CT do Vasco. A gente veio à Associação em Massa, que o Vasco teve o quinto maior plano de sócio do mundo, e a gente fez a campanha da construção do CT do Vasco. Falei, porra, quinto maior plano de sócio do mundo e o Vasco construindo seu próprio CT, a gente tava começando a achar que o Vasco ia dar uma virada de chave ali. Isso falei, foi porra, agora... 2020. Pô, Thales Magno, caramba e tal, o Luxemburgo. Porra, agora vai. O Vasco em 2019, boa parte do campeonato, ele ficou próximo da zona de Libertadores. Na reta final o time rateou e ele acabou o campeonato em 12º. Mas teve brigando com o Libertadores em 2019. E aí eu falei, porra, quando tem a cerimônia de inauguração, tô vendo lá na Vasco TV, porra, aí sobe o hino do Vasco e tá a bandeira subindo. Porra, eu comecei a chorar. Falei, porra, agora vai, Vasco. Porra, aí nego pegou 15 segundos do vídeo, a parte que eu tô chorando, pô, agora o Vasco vai, então, virou meme. O Vasco perde! Bota o vídeo chorando. Completamente fora de... Lembra do que a gente falou de ser fora de contexto? Completamente fora de contexto. E esse é o que mais me persegue. Não, seu filho da puta chorão. Tem cara que não vai com meus colos por isso também. Então, assim, foi aonde eu aprendi... Tô me zoando por sua causa. E aí foi Deve ter figurinha pra caralho. Tem figurinha. Cara, mal ou bem, leva pro lado que tava falando aí. Tô famoso pra caralho, Marcelo. Então, mas essa forma eu passava. Mas no final das contas, você tem duas opções. Ou tu se enfia num buraco e fica lamentando, ou você aprende.
E são 2 episódios diferentes, um chorando e um sendo um momento sincerão, que eu aprendi que eu preciso ter o controle das minhas emoções e eu tenho que ser um cara técnico. Não dá pra ser o cara emocional. Porque tu falou, pô, gera identificação é maneiro. Mas isso é maneiro até a página 2. Até porque, por exemplo, qual é o caminho que eu quero trilhar? Eu quero ser só um elo de comunicação com o torcedor? Beleza, vale a pena ser isso assim. Mas eu quero dar um passo 2, que é ser um cara profissional. Como é que eu vou, porra, sentar com o Nenê, que até já me prometeu me dar entrevista, e ir lá no podcast? Tranquilo. Como é que eu vou entrevistar o cara se, porra, me trata igual um Zé Ninguém, xinga o cara e tal. Então eu falei, porra, não dá. Então eu percebi que no início do canal eu até vejo uma diferença gritante. Hoje eu sou aquele cara formalzinho, chego ali, dou a notícia e tal e meto o pé. E antigamente eu era esse cara torcedorzão mesmo. Então eu tento fazer um mix de ser um cara profissional, ser sério, falar bem, mas não deixa eu perder o meu sentimento, né, pelo meu clube. Então eu externo aquilo que eu sinto pelo Vasco, mas sempre preocupado com, porra, eu não posso também exagerar pra... Cara, o Carlos Brasil, quando ele foi lá no podcast, ele falou uma parada que pra mim é crucial. Isso vale pra qualquer analista. Diego, todo mundo que tem um microfone... Não, já foi. Todo mundo que tem microfone com relevância na mão, você tem que entender que você não tem o direito de destruir a carreira de ninguém. O Carlos Brasil falou isso no dia que ele foi lá e... Falei, porra, ele tem razão. Cara, o Anselmo é o centroavante do Vasco e ele foi horroroso em campo. Normal. Ele tem família, ele é um profissional. E um detalhe importante, quando o Fui Clear foi lá no podcast, ele usou um parâmetro dele com o Davidson que eu achei ferrado. Falou, irmão, o Davidson me irrita? Me irrita. Eu acho que ele toma muita decisão errada em campo, acho. Acho às vezes ele grosso, acho. Qual Davidson? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Sim. Mas eu quis ser jogador de futebol também. E ele foi, eu não fui. Então, só pra mim abrir a minha boca pra falar do Davidson, eu tenho que pisar no freio, porque ele chegou onde eu queria chegar e eu não consegui. E isso vale pra qualquer comunicador e jornalista. Mais respeito, quando vocês forem falar do atleta, seja ele quem for, por pior que você acha que o cara seja, a maioria do jornalista, inicialmente, ele quis ser jogador de futebol. Boa parte e aí deles. Não conseguiu, ele foi fazer jornalismo. Então, respeito na hora de analisar a partida do cara, porque ele chegou onde você quis chegar e não conseguiu. Então, ele já de cara ele é melhor do que você.